Fala minha galera do IGTV, tudo beleza com você? Estou de volta aqui no Insta, mais um IGTV. Estou aqui no escritório hoje, cumprindo as diligências do dia, os prazos, e parei um pouquinho para bater um papo contigo sobre um tema muito importante, não só para a advocacia, mas também para provas concursais, enfim, para aqueles que se dedicam a uma trajetória mais acadêmica, ao estudo do direito, que é um tema afeto à responsabilidade civil, especificamente a responsabilidade civil objetiva. O que é a responsabilidade civil objetiva? A responsabilidade civil objetiva é aquela na qual o sujeito ele vai ter a obrigação de indenizar, independente da presença do elemento culpa. Lembre-se que quando nós falamos aqui do elemento culpa no direito civil, nós estamos a nos referir a uma culpa lato sensu, em sentido amplo. Uma culpa que abrangeria tanto o dolo, que é a intenção de lesionar, como a culpa stricto sensu, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Então perceba você que para termos responsabilidade civil objetiva, nós não precisaremos da culpa. Mas olha só, o fato de não precisar da culpa não quer significar que a responsabilidade civil objetiva não demandará requisitos. Claro que ela demanda. Ela demanda os elementos gerais, os requisitos gerais de toda e qualquer responsabilização. São eles: conduta humana, dano ou prejuízo e nexo de causalidade. Então, para ter responsabilidade civil objetiva, não preciso da culpa, mas vou precisar destes três elementos gerais: conduta humana, dano ou prejuízo e nexo de causalidade. Pois bem, essa responsabilidade civil objetiva, fazendo um passeio na legislação civilista nacional, ela acontecerá em algumas situações. E aí vamos trabalhar com estas situações. Primeira delas, primeira hipótese aí, são as leis especiais, ou se você preferir, as chamadas leis expressas. Eventualmente, o direito brasileiro, por conta de uma lei especial, por conta de uma lei expressa, imputa a responsabilidade civil objetiva, independente da presença do elemento culpa, tá? Obviamente. Isso acontece em várias situações. Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade civil do Estado, questões ambientais, transportadoras, dano nuclear e tantas outras circunstâncias. Segunda hipótese de responsabilidade civil objetiva, atividade de risco. Atividade de risco. Sempre que o juiz estiver diante de uma atividade de risco, nos diz o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, o magistrado imputará uma responsabilidade civil objetiva. É o juiz, portanto, que dirá se aquela atividade é ou não é de risco. E como é que ele analisa isso? O enunciado 38 do Conselho da Justiça Federal, do CJF, nos informa que estaremos diante de uma atividade de risco sempre que o risco ocasionado pelo autor do dano expor o sujeito a um risco acima da média social. Beleza. Exemplifica-se aqui com um cidadão que trabalha em grandes alturas. Este cidadão, além do risco social é aquele que nós todos experimentamos por viver em uma sociedade. Eu moro em Salvador, por exemplo, e sair nas ruas em Salvador, como em todo e qualquer grande centro urbano, é arriscado. Eu posso ser roubado, eu posso ser atropelado, etc. Isso é um risco social. Este sujeito, além do risco social, se coloca um risco acima da média. Ele trabalha em grandes alturas. Ele está em uma atividade de risco. Havendo um dano, o juiz, na análise do caso concreto, imputará responsabilidade civil objetiva. Terceira hipótese de responsabilidade civil objetiva é o abuso de direito. Artigo 187, 187 do Código Civil. E quando é que eu tenho abuso de direito? O abuso de direito ele se configura quando o titular, no exercício de um direito, exceder manifestamente os seus fins econômicos, sociais, decorrentes da boa-fé e dos bons costumes.
é aí que você tem o abuso de direito. O abuso de direito, já dizia Orlando Gomes, acaba com aquela ideia de que tudo aquilo que não for juridicamente proibido é permitido. Ele acaba, afinal de contas, senhores, o excesso da permissão gerará o abuso de direito, se o sujeito exceder manifestamente. Exemplifica-se com um cidadão que aluga um veículo da marca Celta e pega esse Celta, que é um carro de passeio, para fazer transporte de carga. Ele está em abuso de direito. Como locatário do Celta, ele pode se utilizar do veículo, claro, mas não para fazer transporte de carga, ok? Você tem um abuso de direito. O enunciado 37 do Conselho da Justiça Federal, do CJF, nos recorda, portanto, que a análise do abuso de direito se dará segundo o critério objetivo finalístico. Eu vou pegar a finalidade do direito e de forma objetiva eu vou analisar se houve ou não houve o abuso. Vai ser na análise do caso concreto. A quarta hipótese de responsabilidade civil objetiva são as empresas e os empresários pelos produtos, pelos serviços ali postos em circulação. Artigo 931 do nosso Código Civil. A quinta hipótese a ser recordada é a chamada responsabilidade civil indireta. Indireta porque você responde por um ato que não foi praticado por você. Então ela será indireta quanto ao sujeito e objetiva quanto à culpa. Essa responsabilidade civil indireta se divide em dois mundos. Primeiro mundo, fato da coisa ou do animal. E aí nós temos os fatos do animal ou dos animais, artigo 936, ruína de edifício ou construção, que é o 937, e os objetos lançados ou caídos, 938. E tenho ainda no segundo grupo a responsabilidade civil indireta por ato de terceiro. Vamos passar uma a uma rapidamente. Fato dos animais, 936. Quem responde pelo fato do animal? O dono ou detentor, salvo culpa exclusiva da vítima ou força maior. Beleza. Segunda hipótese, ruína de edifício ou construção. Quem responde pela ruína do edifício ou construção? O dono do edifício ou construção. Não vai cair na pegadinha de prova, não é o locatário, não é o comodatário, é o dono. E ele só responderá pelo dano cuja ausência de reparos tivesse necessidade manifesta. Objeto lançado ou caído, aquele vaso de rosas na fachada que cai lá embaixo, copo de uísque que o sujeito põe na janela e derruba lá embaixo. Quem responde? Aquele que habitar o imóvel ou parte dele. Aqui é quem habitar, ok? Quem habitar, pode ser o locatário, pode ser o comodatário. E o ato de terceiro, quando é que eu tenho responsabilidade? Está lá no 932. O pai responde pelo filho que esteja sob sua autoridade, sob sua companhia. O tutor pelo tutelado, o curador pelo curatelado, nas mesmas condições. O dono de hotel pelo hóspede, ainda que se albergue para fins de educação. Aqueles que houverem participado do produto do crime, enfim, são hipóteses lá, 932, em que você responde pelo ato de um terceiro. Você responde de forma objetiva, então não precisa buscar a presunção de culpa, não precisa ter culpa em vigilando, culpa em contraindo, culpa em elegendo, não precisa. Objetiva, indireta, porque estou respondendo pelo ato de um terceiro, e de forma solidária. 932, 933 e 942 do Código Civil. Quando eu respondo pelo ato do terceiro, depois eu posso ter uma ação regressiva contra este terceiro. E na ação regressiva, a responsabilidade civil será subjetiva. Ok? Há uma hipótese em que não cabe a ação regressiva, que é o ascendente em face do descendente, absolutamente ou relativamente incapaz. Um outro dia farei um IGTV só sobre responsabilidade civil do ato de terceiro. Beleza? Um beijo enorme, espero que estejam gostando aqui do canal. Muita novidade, muita coisa bacana. Espero sempre revê-los por aqui. Para quem quer aprofundar o tema, sinopses para concursos públicos da editora Juiz Pódio, é o volume de número 11, Responsabilidade Civil, ou os nossos cursos lá no SES. Um abraço e até a próxima.